Todos sonham, mas apenas alguns são sonhadores. Os não sonhadores, muito mais numerosos, são aqueles que veem o mundo como ele é. Os poucos sonhadores veem o mundo como eles são. A lua, o rio, a estação de trem, o som da chuva e até mesmo algo mundano, como um mingau, se transformam em algo a mais, com muitas camadas. O mundo parece uma pintura a óleo e não uma fotografia. E os sonhadores sempre veem cores escondidas, onde outros veem apenas o tom superficial. Os não sonhadores enxergam através de lentes. Os sonhadores, através de um prisma. O livro dessa semana é Como Tigres na Neve, de Jurrea Kim. Gente, esse livro foi uma leitura do Clube na Manita. E eu confesso que no começo eu não estava gostando muito, tá? Eu vou falar mais ou menos o porquê que eu não estava gostando. Eu achei um pouquinho cansativo, tem muita nota de rodapé, sabe? Eu achei, bem desnecessário. E no começo não estava muito me convencendo quando tinha os personagens crianças em especial que usavam uma linguagem que eu achei muito esquisita. Tipo, você não vai me convencer que uma menina de 10 anos usa naturalmente a palavra sensual. Ah, porque fulano era muito sensual. Eu achei um pouco esquisito. E aí no começo eu fiquei meio, tá, o que será que essa história vai dar, né? Tanto personagem e tal, mas esses personagens, eles vão se conectando, a história vai criando sentido e lá pro final fica muito bom. Eu não vou dizer que esse livro é muito bom, ele é bom. Ele não é muito bom, mas ele é bom. É uma leitura que eu acho que vale a pena, até pra gente também conhecer um pouco mais sobre a história da Coreia, né? Esse aqui é mais um livro coreano, né? A gente tá, no caso, Coreia do Sul, né? Só que a história, ela começa no ano de 1919, quando a Coreia já estava sob o domínio do Japão. Não é a primeira vez que eu trago um livro coreano que fala sobre o domínio do Japão, né, na Coreia, que foi um período muito trash, porque o Japão foi extremamente cruel, não só com a Coreia, né, gente? O Japão dominou diversos outros países, outras regiões ali dos arredores, o negócio era muito pesado. E a história começa em 1919, né? E a gente começa a história acompanhando uma história de um caçador, de um homem que é encontrado pelo exército japonês, e aí ele acaba sendo meio que salvo, como ele salva a vida desse exército, daí uma pessoa lá desse exército deixa ele ir embora em vez de matá-lo, porque, né, o pessoal lá diz, tem que matar, coreano tem que matar, que coreano não vale nada. E aí você fica se perguntando, por que essa intro? Mas essa intro vai se conectar com o restante da história, né? O caçador, inclusive, ele estava, né, atrás de pegar um tigre, que inclusive estavam se tornando os animais muito raros já nessa época, tá? Lá na região da Coreia. Mas essa história vai ter uma conexão depois. Então, logo depois a gente é apresentada a personagem da Jade, que é uma menina de 10 anos, que é vendida para uma casa de cortesãs. Na verdade, ela ia trabalhar como empregada, só que acabou que a mulher ofereceu mais para a família dela, para ela ficar lá para ser uma futura cortesã. Isso mesmo, uma menina de 10 anos. Que, assim, né, as cortesãs, elas começavam muito jovens. Então, a gente vai acompanhar a história da Jade, chegando lá, conhecendo a Lotus e a Luna, e vai acontecer muita coisa com essas três meninas, né, com a Jade, a Lotus e a Luna. A gente também vai acompanhar a história do Young-ho, que chega, né, na cidade de Seul como um menino de rua, porque ele não tem mais família, e ele acaba se juntando a um outro grupo, faz amizade com um menino chamado Dojo, ele se junta a um outro grupo e acaba que a história do Young-ho e da Jade se conectam. E aí você pensa, a história vai ser só sobre eles dois. Não, não vai. Não vai, vai aparecer um monte de personagem paralelo, sabe? Tem a Dani, que é a dona do outro clube de cortesãs, né, da Casa das Cortesãs, que tem em Seul, pra onde a Jade, a Lotus e a Luna vão, que vai ter uma conexão com outro personagem, que agora eu não lembro o nome, mas eu vou colocar o nome aqui, né?
E a gente também vai acompanhar a história da Coreia e os movimentos que começam a surgir na intenção de livrar a Coreia do domínio japonês. E esses movimentos, inclusive, eles são movimentos de cunho comunista, né? Existe a influência da União Soviética, então alguns desses personagens eles vão se envolver diretamente com essa causa, que vai ser uma coisa interessante de se ver, porque são pessoas que estão tentando lutar pela Coreia para os coreanos e não a Coreia para os japoneses. Japoneses estes que sempre, né, se aliaram depois à Itália, se aliaram à Alemanha, porque a história começa em 1919, mas ela vai se desenvolver durante muitos anos. Então vai ter o período de Primeira Guerra, de Segunda Guerra, vai ter um monte de coisa. E a Coreia lá, sofrendo. E as vidas desses personagens, elas vão se modificar por completo, tá? Elas vão se conectar e se modificar por completo. E a gente acompanha a história da Coreia ao longo desses anos através desses personagens. Não vou dizer pra vocês que é uma história fácil, não é, porque você já imagina que é uma história com muito drama e com muitos problemas, porque afinal a gente está falando de um país dominado por outro país, por movimentos sociais, por essas pessoas que representavam esses movimentos sociais, elas eram presas e elas eram assassinadas, né? E então muita coisa acontecia. É bem diferente da realidade que a gente conhece, não só essa parte, mas também a relação em relação às tradições, aos costumes, até mesmo essa questão das cortesãs, né? De tipo, tão jovens, elas já começarem a serem treinadas para serem cortesãs e elas acharem, ok, não, tudo bem, é isso, eu sou cortesã, as cortesãs convivem com as outras, só que tipo, elas são cortesãs, né? Enfim, é muito doido, sabe? É uma cultura muito diferente, mas eu acho que é uma leitura muito válida porque tem trechos que são muito bonitos. Eu particularmente me apeguei muito ao personagem do Jung-ho. No começo não, mas quando ele ficou adulto, eu me apeguei ao personagem dele. E tem algumas partes desse livro que são até bem poéticas. Inclusive, o nome, né, do livro, Como Tigres na Neve, faz muito essa, eu acho que, né, eu vou, agora é minha interpretação aqui, fazer essa reflexão de tipo, os tigres, eles já eram animais que estavam em menor número naquela época. Encontrar um tigre era uma coisa meio difícil, eles eram meio raros, mas eles eram sobreviventes. E muitos desses personagens que estão aqui nessa história são assim, são pessoas que são sobreviventes, que precisaram se adaptar. Algumas não conseguiram viver muito tempo, outras conseguiram. E eu acho que a analogia com o título e a relação com a história do caçador, que tem lá no começo, fez a história ficar muito bonita. Além, obviamente, da gente conhecer um pouco mais sobre a cultura da Coreia, que é um país que muita gente ama, né? Mas é muito fácil amar hoje em dia quando tá tudo bem. Mas como é que era a situação lá antes? Será que sempre foi tudo bem? Claro que não, né? Óbvio que não, né? País que já foi colônia, tá tudo bem o tempo todo? Claro que não tá. Mas eu acho que é uma leitura válida, sim. Não vou dizer que é uma leitura 100% maravilhosa, ela é um pouquinho cansativa, mas acho que é uma história que vale muito a pena. Antes de ir pra parte com spoilers, lembrando que dia de domingo sai vídeo novo, sai sempre um vídeo novo aqui no canal, então se inscreve, tá? Tem muitas resenhas de livros variados, já tiveram resenhas de outros livros coreanos, e se não tiver aqui, tem no Instagram do Bafulê Literário, que existe há mais tempo, tá? O Instagram e o TikTok, @bafulê.literário, vai lá também, que lá também tem resenha, só que as resenhas de lá são sem spoilers. Vamos começar agora com os spoilers. Primeiramente, as notas de rodapé me deixaram muito agoniada. Eu tava muito agoniada. Eu vi que eram 52 notas de rodapé. E tipo, pra quê? Pra quê? É pra explicar certas coisas do coreanas e tal, que não fazem parte da nossa vivência. Beleza, mas nota de rodapé é nota, é uma coisa curtinha. As notas de rodapé daqui, gente, eram os textos desse tamanho. Só que
Isso deu uma amenizada quando eu descobri que não foi culpa da autora. Eu descobri que foi meio que na tradução em português existem essas notas de rodapé. Porque no clube tinha gente que estava lendo esse livro em inglês e na versão em inglês não tinha nota de rodapé. Daí a gente descobriu que foi o tradutor que colocou as notas de rodapé. Por quê? Porque ele achou que era necessário? Porque a editora mandou? Não sei. Só sei que eu não acho que era necessário. A nota de rodapé, que era pra ser assim, tal coisa significa isso, ela disse, tal coisa significa isso, que remonta a história da Coreia, que em 1200 e tananana, e não precisa disso tudo, não precisa. Mas aí eu respirei fundo e deixei isso pra lá. Mais uma vez, né, o Japão sendo terrível, tenebroso, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li, que foi o livro onde eu descobri o quão tenebroso o Japão foi com a Coreia, foi Pachinko, que não tem a resenha aqui no YouTube, mas tem no Instagram, porque já faz um tempo. E ai, gente, nossa, que situação, que rolê, né? Então, inclusive esses personagens que se envolveram com os movimentos sociais comunistas, né? Eu já imaginava que eles iam se lascar e foi o que aconteceu, né? Mas eu achei muito bonita a forma como eles tinham esperança de que a Coreia ia se tornar um país diferente. E eles conseguiram de certa forma, porque realmente a Coreia, né, se libertou do Japão depois de muito tempo, mas aconteceu essa divisão Coreia do Norte, Coreia do Sul, né, e que existe até hoje, né? E alguns personagens que se envolveram diretamente com essa causa, né, mais pro lado comunista, se deram mal no final, né? Que infelizmente era o que a gente esperava. Inclusive Young-ho, que eu fiquei muita pena. Assim, eu não cheguei a chorar, mas eu quase chorei na cena em que ele morre. Assim também como eu fiquei muito emocionada com a morte do Yamada, que era japonês. Olha aí, viu? Um japonês, né, me deixou emocionada aqui. Porque o Yamada é aquele homem que deixou o coreano sobreviver lá no começo da história. E aquele coreano do começo da história, ele era o pai do Young-ho, tá? Então, daí que vem a conexão, a história dos tigres e tal. E ele, inclusive, em um determinado momento, quando o Young-ho tá preso, ele liberta o Young-ho porque ele vê a cigarreira que era do pai do Young-ho, que foi o Yamada que deu para o pai dele. E aí, quando ele descobre que ele era filho daquele cara, ele diz, não, então deixa ele ir. O Yamada morreu sozinho em combate. Ele era a pessoa menos problemática ali dos japoneses, sinceramente. Eu queria muito que o Ito tivesse morrido, mas o Ito continuou vivo, né? Como se nada fosse. E o Yamada teve uma morte triste, sozinho lá na neve. A Jade. Tinha hora que eu tinha um rancinho dela e tinha hora que eu gostava dela, né? A história dela, da Lotus e da Luna, ela vira completamente a coitada da Luna, né, gente? Ela foi abusada, né? Engravidou. Só que acabou que ela teve até uma vida boa, né? Porque ela acabou virando tradutora, casou com um americano, foi para os Estados Unidos. Acabou que das três foi a que teve o destino melhor. A Lotus, fiquei com muita pena dela, porque o destino dela foi meio ruim. Ela passou por muita coisa, né? Virou a amante daquele cara que teve filho com ela e depois ela ficou viciada em ópio e aí ela sumiu, desapareceu. Mas pelo menos ela, né, no final foi encontrada pelo Young-ho e acabou indo morar nos Estados Unidos com a Luna. E a Jade tava lá, né? Teve o auge dela como atriz, mas os tempos difíceis vieram. Teve a parte que eu mais odiei, que foi o relacionamento da Jade com o Han Shou. Nossa, eu odiei essa parte. Desde o início. Por quê? Porque desde o início você fica meio tendencioso a Jade e Young-ho. Porque o Young-ho é apaixonado pela Jade desde criança. Apesar de que a Jade só via o Young-ho como um amigo. Tanto que o Young-ho tinha consciência de que ele era apenas um amigo para ela. E tudo bem. Mas aí vem o Han Shou. E aí o Han Shou, ele é tão pobrezinho e tal. É a Jade, eu vou te ajudar. E a Jade paga os estudos dele. E aí o Han Shou conseguiu estudar, conseguiu passar de ano, se formar e tal,
com a ajuda da Jade, mas sem ninguém saber, porque ninguém sabia que ele tinha um relacionamento com uma cortesã que inclusive bancava ele. Pra quê? Pra depois ele não assumir ela. Mas tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara, era óbvio. Ele tinha um medo absurdo de que a mãe dele descobrisse o que estava acontecendo. Ele disse pra mãe dele que tinha ganhado uma bolsa de estudos. E a Jade tava de boa com isso. E o tempo tava passando e a Jade, então, a gente não vai casar? E aí o Rancho olha pra ela e diz, não, eu não posso casar com uma cortesã. Jade, sinto muito, mas eu vou ter que culpar a vítima aqui. Porque tava muito nítido que ele não ia lhe assumir. Você bancou este homem pra ele não lhe assumir. É triste, né? Homem é triste, seja em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É uma coisa assim vergonhosa. Foi a grande decepção da vida da Jade. E o que me deu muita raiva foi que até o fim da vida dela ela ainda era apaixonada por esse filho de uma égua, sabe? Que ficou riquíssimo, que obviamente se casou com a filha do patrão. Claro, né? Esse eu queria que tivesse morrido também. Não o Young-ho. Inclusive, também tive muita raiva da Jade quando a Jade dormiu com o Young-ho. Porque o Young-ho era apaixonado por ela, ela sabia disso. E quando ele falou que ia embora, ele ia numa missão em que nessa missão ele provavelmente ia morrer, ela ficou com... Ai, então deixa eu te dar um prêmiozinho de consolação. E aí ela ficou com ele. Só que o Young-ho ficou tipo assim, iludido. Ele ficou, ai, que bom que você ficou comigo e agora a gente vai ser feliz. Eu vou dizer lá que eu não vou mais, porque eu vou ficar aqui com você, a Jade. Não, pera. Você tem que ir. Porque como é que a missão vai ser feita se você não for? Aí o Young-ho, ó, caiu a ficha. E o Young-ho ficou extremamente decepcionado e com toda a razão. Eu achei que a Jade aqui foi escrota para um caralho. Porque assim, se ela foi escrota, se ela era pra ela ser escrota com alguém, era pra ela ter sido escrota com o Han-chol, não com o Young-ho. O Young-ho, ele sempre foi apaixonado por ela e ela sabia disso. E o Young-ho, ele mesmo dizia que, tipo, ele já tava tão habituado com o fato de que ela nunca ia gostar dele, de que ele já tinha esquecido. Só que no momento em que ela fica com ele, que eles passam a noite juntos, ela alimenta uma esperança de algo que não ia acontecer. E não precisava ela ter feito isso. Ela ficou com ele por dó. E assim, longe de mim defender homem. Eu não gosto de defender homem. Normalmente eu não defendo. Mas nesse caso aqui, não tem como eu não defender o Young-ho, porque a Jade foi escrota pra caralho com ele. E aí, quando o Young-ho vê que a Jade tá dizendo assim, não, você tem que ir. Tipo assim, ela tá dizendo, não, meu amor, você tem que ir sim, você não vai ficar aqui não, eu não quero ficar com você. Ah, você tá correndo risco de vida, pode ser que você morra lá, beleza, mas você tem que ir pela causa. Daí o Young-ho se decepciona com ela e ele diz que ele não vai mais naquela casa e de fato ele passa muito tempo sem falar com ela. Eu fiquei muito tocada com essa parte. Ela fica se sentindo muito mal e é pra se sentir sim, porque ela foi muito, muito paia com ele. Mas o reencontro deles depois é muito bonito. Quando ele tá preso, é muito triste. É assim bem triste, bem tocante. Acho que foi essa parte da história que me tocou muito. O Young-ho era aquele menino que não tinha expectativa de vida, mas ele acabou criando a expectativa no ideal, que foi esse ideal de salvar a Coreia do Japão, a missão dele de salvar a Coreia do Japão. Isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito honrada. Ele fez muita coisa errada ao longo da vida dele, mas ele é uma espécie de anti-herói, assim, sabe? Ele merecia um final melhor, mas eu sabia que aquele ali ia ser o final que ele ia ter. Porém, eu não imaginava que ele ia ser traído pelo Dojo. Olha, aquela parte ali, pra mim foi terrível, porque o Dojo era o best friend dele. O Dojo entregar ele foi, assim, pra mim, um absurdo, um total absurdo. Mas o final da Jade eu gostei também muito, gostei do final dela, né, dela vivendo lá em outra cidade, se tornando mergulhadora, né, pra pegar, que era uma coisa muito comum entre as mulheres coreanas, né,
Eu particularmente não tinha lido nenhum livro ainda que tratasse desse tema, mas eu acho que o livro Herdeiras do Mar fala sobre isso, né? Eu gostei do final dela. Foi um final aceitável. Infelizmente não foi um final de conto de fadas, mas já era de se imaginar que não fosse que esse final de conto de fadas não fosse acontecer. Mas no final, no fim das contas, eu acho que foi uma história muito bonita e que vale a pena ser lida. Por isso, nosso livro da semana é Como Tigres na Neve, de Gilrea Kim.